Estamos na Semana Nacional de Combate à Hipertensão e a gente volta a falar com o Dr. Márcio Souza, que é cardiologista e chefe de hipertensão do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Agora, para responder as suas perguntas, viu, doutor? Já piscaram por aqui, porque é um tema ali que quem não tem conhece alguém que tem, né? Na família. É verdade. Regina, sou hipertensa, desenvolvi também arritmia cardíaca. Qual a medição para se considerar boa no meu caso? Bom, Regina, né? Isso é o comum, né? A hipertensão fica batendo no coração, o coração começa a dilatar ou começa a alterar as estruturas ali dentro dele e gera arritmia. Houve algo bom, porque todo mundo agora vai poder saber qual que é o número ideal. 13/8, porque todas as diretrizes internacionais chegaram num consenso em que a pressão boa para todos, independente de ter diabetes ou outra, é abaixo de 130/80 ou 13/8. Agora, de 12/8 até 13/8 já acende o alerta, é isso, doutor? Isso, perfeito. De 12/8, na verdade, até 14/9, a gente tem essa faixa, fica o pré-hipertenso. Claro que o acima de 13/8 existem as medidas não farmacológicas, né? De você fazer a medicina do estilo de vida, baixar o sal, atividade física, se manter no peso, isso tudo trabalha muito bem. E hipertensão acima de 14/9. Mas nessa faixa intermediária, fica o alerta, lâmpada amarela para você correr atrás e não deixar subir de 14/9. Ou seja, a partir de 12/8 já é preciso atenção, na verdade. Perfeito. Vamos para a Cristina, doutor. Gostaria de saber que tipo de atividade física é bom para não adquirir pressão alta. Tenho 50 anos e tenho histórico na família. Excelente, Cristina. Hoje, a base dos estudos está em cima do exercício aeróbico, né? Então, assim, é pedalar, é a caminhada, mas começam a surgir estudos em que o exercício resistido, tanto você fazer aquela calistenia dinâmica ou ficar prancha, esses também mostram resultado. Ou seja, não existe desculpa para você não fazer exercício. Todos os exercícios baixam a sua pressão arterial. Boa. Então, é ter um exercício aí bem abrangente, né? Uma sequência aí para se movimentar. Mas qualquer coisa já está funcionando, né? Já está melhorando um pouquinho do que ficar parado, né, doutor? Ô, Anderson, quem tem pressão alta pode fazer academia? Tá aí. Pode e deve, exato. Tá respondendo. Pode e deve, independente do que você está fazendo. O único detalhe é, se você é hipertenso, tem que estar com a pressão controlada. Então, tomar o remédio, pressão controlada, porque se a pressão estiver descontrolada, aí você tem que fazer o teste ergométrico, saber como é que sua pressão está respondendo. Isso é super importante, né? Tá na esteira, inclusive, não exagerar na velocidade ali, né, doutor? Perfeito. Perfeito. Porque aí sim pode ter um problema. Exato. Então, assim, pressão controlada, tem que fazer o controle. Então, estou tomando um remédio, minha pressão está abaixo de 13/8, você pode fazer o exercício. Agora, claro, se você tem uma pressão mais importante, você tem que fazer o teste ergométrico para saber como é que você responde, porque no teste ergométrico você está lá com o aparelhinho, medindo a cada momento. Então, é importante nesses pacientes hipertensos ter esse tipo de análise. Cada pessoa, cada idade tem um nível, né, de batimento cardíaco ideal para fazer exercício. Perfeito. Né? De forma geral, né, abaixo de 50 seria a bradicardíaca, mas entre 50 e 100 seria a faixa ideal. Fugiu disso. Menor que 50 ou acima de 100, fica aí para você investigar com o cardiologista. Josileide, meu pai tem 89 anos, a pressão dele oscila muito. Ora tá alta e do nada ela baixa. Ele toma meio losartana já para não baixar muito. Tem alguma coisa que dá para fazer para essa pressão estabilizar? Excelente, Josileide, porque o que acontece? Isso nós chamamos de variabilidade pressórica. É um dos quadros mais difíceis, além daquela pressão sistólica isolada. Então, essa variabilidade, uma hora tá alta, uma hora tá baixa, a gente tem que se preocupar com a baixa. Então, esse é o grande detalhe. Então, por isso que está usando um remédio para não baixar demais. Então, ela está usando uma dose pequena. Por quê? Porque o problema é a fase baixa poder gerar alguma queda, gerar algum problema para o idoso. Então, a gente chama isso de o bom senso. Tá? Então, você tem que estar abaixo de 13/8. Os estudos mostram que é bom, tá? Lembra que no passado, fala assim, 16 está bom, é idoso, 89 anos. Não. Hoje a gente sabe que baixar a pressão é importante, dá mais longevidade para o idoso, só que aí quando tem essa variabilidade, nós temos que nos preocupar com a fase baixa, para ele não ter qualquer risco de queda ou outra coisa. Obrigado. Vamos para a próxima, então. Maiara, tenho 37 anos e tive hipertensão pós-Covid. É possível reverter esse quadro? Em geral, o Covid, sim, é um processo infeccioso, ela vai ter que monitorar. Tá? Então, não dá para dizer que foi realmente o Covid, se foi a tensão que ela teve, todo o processo, mas é fato que a doença hipertensiva é uma doença inflamatória. E o Covid foi uma doença inflamatória. Então, a infecção gera essa inflamação. Ela pode, sim, reverter, então é monitorar. Tá? Então, Maiara, monitore sua pressão, pode ser que sim, sua pressão volte ao normal. E, claro, coloca tudo aquilo que a gente tem em pauta, né? Baixar o sal, atividade física, peso ideal, né? Então, isso tudo vai facilitar para você realmente estar nos níveis ideais. Quem está nesse nível pré-hipertensivo
hipertensão, ele pode reverter o quadro como acontece no pré-diabetes? Perfeito, pode. Porque se ele estiver fora do peso, e aí ele vai, trata, né, faz atividade física, perde peso, começa a não comer sal. A gente fala o seguinte, se a gente utilizar toda a medicina do estilo de vida, né, então essa parte do sal, atividade física, entrar no peso, tudo isso que a gente já falou, estresse, monitorar estresse, então fazer alguma medicação, algum tempo para você. Se você usar isso, equivale, Alan, a você usar uma tripla terapia em baixa dose. Olha só, então se você reverte tudo isso, então é a mesma coisa que usar um remédio, só que de uma forma natural. Agora, se não adianta mesmo assim, aí muitas vezes é uma questão hereditária, doutor. Aí tem que tomar remédio de qualquer jeito. Exatamente. Aí, por isso que monitorar é importante entender que vai ter momentos em que sua pressão vai subir e precisa tomar medicação. Por isso que o monitoramento e o atendimento médico, né? Então, você ter a sua consulta regular é sempre importante. Doutor, nosso tempo terminou. A gente agradece muito as suas perguntas aqui enviadas para o doutor. Vou tentar fazer umas daqui a pouquinho depois do jornal, para ele responder nas nossas redes sociais, @sp1.globo. Doutor, até a próxima. Muitas perguntas aí que ficaram para ser feitas, porque a gente sabe que é um assunto que movimenta, né, e diz respeito a muita gente. Parabéns pela pauta. Obrigado. Obrigado, um abraço. Vamos voltar com a Jaqueline Brasil aqui, mais detalhes da chuva prevista para hoje. Doutor.